Mais uma semana, pessoal, do nosso podcast Confecção que dá certo, trazendo sempre mais conhecimento, entendimento do polo de confecção do Agreste, experiência, expertise de empresas que já estão aqui na região e são referência, né? Nós trazemos hoje um assunto bastante cotidiano dentro das empresas. No meu trabalho mesmo, como gestor organizacional, eu tenho muito essa vivência, que é com CRM, com tecnologia, com inteligência artificial, e a gente traz hoje uma empresa que foi pioneira aqui na região. É um prazer receber, eu agradeço a presença do Murilo Albuquerque, é isso? Seja bem-vindo. Obrigado. Murilo Albuquerque, ele é sócio fundador e CEO da Entrega Mais startup, que é o Modal, né? Todos conhecem o Murilo como Modal, né? Então, o Modal, ele está aqui na região já há quanto tempo, mais ou menos, Murilo? Modal acho que vai completar 2 anos. 2 anos. Mas essa empresa, a Entrega Mais, ela foi pioneira, certo? Na inteligência artificial, quando ainda não se tinha tanta vivência da inteligência, eles já trabalhavam com isso. Inclusive, é uma empresa que recebeu prêmios pelo pioneirismo na inteligência artificial. Ela recebeu um prêmio do Sebrae, reconhecida como a empresa mais promissora num segmento de inteligência artificial. Então, para a gente começar, Murilo, aqui com essa visita ilustre, né, mais uma vez eu agradeço, que eu sei o quanto é difícil, né, a sua demanda é muito grande, né, então, quanto é difícil você prestigiar as pessoas a trazer esse tipo de informação, esse tipo, assim, sentar para a gente conversar sobre isso, que é um papo bem descontraído que a gente vai ter. Então, eu queria que você nos falasse primeiro sobre esse prêmio que você recebeu do Sebrae, que a empresa, a Sim, Entrega sim. Mais recebeu do Sebrae, e logo numa época onde a gente nem conhecia muito a IA, não Sim, é isso? sim. Perfeito, Romildo. Agradeço aqui o convite, Érico. É um prazer estar aqui nesse programa aqui. Já assisti a alguns Que episódios e bom. enaltecer a importância de programas como esse para a nossa região, principalmente, trazer conteúdo, relevância para ajudar as empresas. Nós aqui É, agradecemos. esse prêmio que a gente ganhou foi o prêmio Sebrae Startups. A gente concorreu com mais de 3 mil empresas no Brasil todo. E a gente ficou entre as 10 mais inovadoras, né? Então a gente ficou entre as 10 mais promissoras. E no segmento de moda a gente ficou em primeiro lugar. A gente levou o Modal como solução, né? A plataforma de vendas que a gente está crescendo bastante. E a gente levou e a gente foi disputar esse prêmio lá em Floripa, né? Então a gente participou do Startup Summit junto com todas essas empresas, defendemos a região. A gente foi a única de Pernambuco no top 30 e, consequentemente, no top 10 também. E a gente ficar em primeiro no segmento de moda foi um orgulho muito grande, não só para a gente, mas eu acredito que para a região a gente ter empresas daqui, não só exportando confecção, mas também exportando tecnologia a partir de dores reais da nossa região, no caso, né? Certo. E como modal já é conhecido, eu tenho empresas que eu presto serviço que hoje trabalham com modal, né? Você falou, como foi essa ideia, assim, pegando um gancho aí na inteligência artificial, como foi, de onde surgiu essa ideia do modal? Como foi criado o modal? Boa pergunta, meu. Vê, a gente, todos os sócios e a equipe, ela estava sempre inserida no contexto de confecção. Tanto que a gente nasceu com o objetivo de criar um ecossistema digital no polo de confecção. Então a gente começou desenvolvendo solução para logística, né? Então a gente tem um talão digital que hoje digitaliza excursões do Brasil todo. A gente tem o IAG, que foi a primeira inteligência artificial. E em meio a isso eu também atuo na gestão da Aqualara, né? Empresa de moda praia bem conhecida aqui na região. E meio que foi uma junção de coisas. A gente estava numa época que, até hoje, né, tem uma escassez muito grande de mão de obra. A CDL, na época que a gente lançou o Modal, ela tinha lançado uma pesquisa que 8 em cada 10 empresas estavam procurando contratar pessoas. Veja, 80% da nossa região está precisando contratar pessoas. E as três principais funções que deu nessa pesquisa da CDL foi vendedor em primeiro lugar, costureiro e gerente. E a gente, opa, vendedor em primeiro lugar. Então as pessoas estão com demanda. E pós-pandemia, o que é que a gente percebeu? O WhatsApp, a demanda cresceu para o WhatsApp. Então, naturalmente, eram vendedores para atender o WhatsApp. E a gente tinha o Iago, que era a primeira inteligência artificial aqui da região, que respondia como um ser humano, enfim. E eu tinha dores na Qualara justamente de tentar gerenciar melhor esses atendimentos no WhatsApp. A gente, pô, pessoal, por que a gente não cria um Iago para as empresas? Por que a gente não cria um sistema de gestão para atendimento para as pessoas? E aí foi quando a gente lançou o Modal. O Modal hoje ele cria uma inteligência artificial, né, um clone praticamente seu, da sua equipe de vendas, que vai ajudar. E a gente fala, não é que substitui o ser humano, pelo contrário, ele dá produtividade. Quando a gente fala de inteligência artificial, é muito disso. Dá produtividade para os times, para as empresas, a fazer mais com menos recurso.
Então, a partir das dores que a gente tinha já de empresas reais, o mercado já apontando que não tinha como conseguir suprir a demanda com mão de obra na nossa região, foi quando a gente lançou o Modal e aí a gente começou a criar inteligências artificiais e por trás toda uma parte de gestão de vendas, enfim, uma gestão comercial de forma organizada. Que aqui na região também a gente tem essa dificuldade das pessoas conseguirem trabalhar bem a base. Então, foi um pouquinho do contexto do nascimento do Modal. Perfeito, perfeito. E é importante também, Murilo, que eu sofro a dor junto com o meu revendedor, com o meu confeccionista, porque eu estou no dia a dia com eles. E muitas vezes o vendedor, ele vai, sai da confecção, ou ele sai do revendedor e leva com ele a base de cliente. Muitas vezes aquilo está no celular dele pessoal, e o próprio revendedor não tem esse banco de dados. Ele termina perdendo os clientes, perde contato. Ele não sabe, por outro lado, que vamos supor que ele não perca, esse banco esteja dentro de casa, mas ele também não sabe a efetividade disso, quantos clientes foram atendidos, quais são as principais dúvidas, Quanto está convertendo? quanto está convertendo. E outra coisa, às vezes, quais são as malhas que mais são solicitadas e não são atendidas porque ele não tem estoque. Então, esse tipo de pergunta, ele tem que saber para ele poder melhorar o negócio, manter o estoque mais regulado e vender mais, que é o que todo mundo quer. Dentro disso, onde o modal pode atuar para melhorar? Boa. Eu vou até usar até o caso de lojas de tecido, Eric, que a gente hoje também atende, não só confecções, mas qual a importância do modal nas empresas, e aí trazendo para a área têxtil mesmo, de tecido, enfim, de empresas que vendem tecido. Hoje a gente, no modal, as empresas que usam, conectam o modal no WhatsApp do vendedor e ele começa a inteligência a responder. A gente pode fazer com que a inteligência comece a captar características daquele cliente. Olha qual é o perfil do cliente, se ele compra poliamida, poliéster, enfim, qual o tipo de malha. Isso tudo vai criando ali um contexto para ajudar independente de quem seja o vendedor, a gerar relacionamento. Isso que você falou é muito importante e aí já trazendo para as confecções também. Na nossa região existe uma rotatividade muito grande de vendedores. Uma hora o vendedor está aqui, está ausente, ou foi demitido, ou pediu para sair, Ou não atende os critérios. ou não atende os critérios. E naturalmente, quando ele sai, ou você pode perder a base de clientes, ou você perde o relacionamento que muitas vezes só aquele vendedor sabia atender aquele cliente da forma que ele gostava, sabia os produtos que ele gostava. Hoje, com o Modal, a gente tem conseguido preservar esse relacionamento para a empresa. Claro que o vendedor, se ele estiver utilizando a ferramenta da forma adequada, ele vai usar isso para maximizar os resultados. Mas você tem noção, além da IA salvar todas as características daquele cliente, tem um botão que a gente chama resumo do cliente. Então, a partir de todas as conversas que aquele cliente já teve com sua empresa, você aperta lá, resumo do cliente. Ele vai dizer o nome do cliente, o perfil do cliente, o que é que ele gosta de comprar, a linguagem que ele gosta de ser atendido. Oh, esse cliente é mais formal, então fale de forma mais objetiva. E oportunidades futuras que você tem com aquele cliente. Esse cliente demonstra comprar 2 vezes no mês. Então não adianta eu oferecer 5 vezes se ele tem um costume já de comprar 2 vezes no mês. Então imagine que isso é o principal ativo que a empresa tem, é o relacionamento com sua base. Então, independente do vendedor sair, trocar de chip, enfim, a ideia é que essa inteligência de mercado fique para a empresa. Fica esses dados, né? Para a empresa. Exato. Então, as empresas, o ativo mais importante da empresa são seus clientes. Então, E com relação às negociações por áudio, porque hoje tem muito cliente que não gosta de escrever, tem cliente que não escreve praticamente nada. Como é que funciona esse tratamento na ferramenta modal? hoje o modal ele não só entende, como você também, dependendo da etapa que o cliente tiver dentro do CRM, né, você consegue colocar áudios para guiar o cliente. Então, às vezes não é nem só o cliente que não gosta de escrever. Tem muitos casos de clientes que são analfabetos, né? Então, assim, não Sim. sabem escrever. Então, realmente é uma questão de necessidade, né? Não é uma E questão de ele mesmo diz, praticidade. eu Ele, ó, não sei não ler sei não. ler. E quando Vocês... vai ver, manda um pedido ali grande por É, áudio. Então, é importante. O modal hoje, ele tanto entende os áudios, ajuda a equipe de vendas a já qualificar esse cliente, como você também consegue gravar áudios seus mesmo. E aí ele, dependendo da etapa, o cliente está pedindo catálogo, você consegue ali ter um áudio humanizado que o cliente vai estar sendo atendido, enfim, de uma forma que ele gostaria de ser atendido, né? Então, Então, é algo muito inovador assim, para a região, sendo bem claro para os confeccionistas. Eu já rodei
vários segmentos e eu sou curioso da área de TI, não posso falar que eu tenho formação, mas eu estou sempre buscando informações e um CRM com interface WhatsApp de atendimento com inteligência artificial, isso é algo muito completo e que é até difícil de encontrar no mercado. Sim. E no nosso caso, a gente quis ser mais diferente, é porque a gente quis segmentar para o segmento de moda, assim, especificar para o segmento de moda. Então aí tem jargões, tem etapas que são diferentes do que outras áreas. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito para ser um diferencial mais ainda. Nossa região, ela vende muito. Mas o que é que a gente tem buscado? Estruturar melhor, revender para os mesmos clientes. Então, hoje a gente é, É a tenta manutenção a da carteira manutenção de da sua cliente, que é o mais carteira. importante. Eu sempre digo nesse trabalho que eu faço, olha, ter o cliente a primeira vez é mais fácil você encantar. Agora, mantê-lo é o que é o mais difícil. Então, você precisa ter diferenciais, estratégias para que você mantenha o cliente, fidelize o Exato. cliente. E, Certo? e se a gente for olhar em relação a custo, dá mais trabalho porque você sempre tem que estar inovando com o Dá. produto. Mas se você for olhar para custo, é um cliente mais barato, porque ele já conhece seu produto, ele já Isso, conhece você, ele já isso. conhece prazo, já conhece condição de pagamento. Então hoje a gente tem trabalhado no pós-venda quase que automático. E o pós-venda eu defendo porque eu acho que o pós-venda ele é um pré-pedido. Porque no momento que você liga, se preocupa com a entrega, se preocupa da maneira que ele recebeu lá, já aconteceu comigo de eu fazer um pós-venda e o cliente dizer, eita, eu queria já reservar um outro pedido com vocês para tal, Sim. daqui a 15 dias, 8 dias. Então o pós-venda é muito importante. Porém, as empresas, assim, as empresas atualmente, o que eu acho muito importante, que eu bato muito, é o comercial ativo. Porque sempre quando eu chego numa equipe de vendas, que eu vamos fazer um comercial, ninguém atende ligação, atende. Se você ligar para 10, 2 vai atender. Certo? Muitas vezes acontece de o cliente dizer assim: rapaz, eu queria até comprar você, mas faz tanto tempo que ninguém me procura que eu nem me lembrar mais de vocês. Isso acontece. É a falta da manutenção. Sim, e você falou uma coisa muito importante, que eu vou trazer um dado bem interessante. Você falou, o cliente, ninguém me atende. Isso. Veja, dois dados que eu vou trazer para vocês que, baseado em mais de 1 milhão de atendimentos que hoje a gente já digitalizou a partir do modal. Isso a gente traz de informação estratégica para cada cliente. Depois de 1 milhão de atendimentos que a gente digitalizou pelo modal, a gente identificou que mais de 45% dos atendimentos, clientes que querem comprar moda, entram em contato fora do horário comercial. Opa, então quer Isso. dizer que não tem ninguém ali com celular. Então Isso. veja, quase metade das oportunidades acontecem à noite, sábado, domingo. Quem estiver ouvindo aí, tenho quase certeza que segunda de manhã é o dia que chega e está com o WhatsApp lotado lá, cheio É. de mensagem para responder. É. Então isso é um dado importante. Metade das oportunidades acontecem fora do horário comercial. E outro dado importante, que é uma pesquisa do MIT, mostra que se eu respondo os clientes nos primeiros minutos, a chance de eu aumentar a minha taxa de conversão pode chegar até 400% maior a chance de eu conseguir converter isso. Então quer dizer que se eu tenho metade das oportunidades à noite, sábado, domingo, e eu não consigo responder esse cliente, eu vou perder essa venda. Não porque eu não tenho demanda, mas porque eu estou atendendo o cliente no dia seguinte. Se ele falou comigo numa sexta-noite, só vou responder ele numa segunda. Então, hoje a gente tem empresas que têm crescido muito. Hoje a gente tem empresa que cresceu mais de 80% as vendas. Por quê? Não é porque está vendendo, claro que está vendendo mais, mas ela está conseguindo atender mais. Administrar o tempo. Então, assim, ela consegue responder o cliente na hora que ele está ali. Porque se a gente olha para o contexto da gente, são empresas vendendo para empresas. A empresa lá na ponta, ela funciona no horário comercial. Então, o tempo que ela tem para comprar É. produtos para revender, um tecido para. É depois que ele sai do trabalho, né? Então, ele sai do trabalho, opa, vou agora pesquisar produtos para minha loja para eu revender, vou procurar tecido, enfim. E se eu não tenho ninguém que me atenda rápido nesse horário, eu vou em busca de alguém que vai me responder. É tanto que toda vez que a gente vai explicar para uma confecção quer usar o modal, a gente sempre diz, olha, muitas vezes você tem demanda, mas o cliente, somos 3 lojas aqui. O cliente manda mensagem para as 3. O cliente às vezes tem R$ 10.000 para investir naquela semana. Então, às vezes o tráfego pago traz os clientes interessados, mas eu respondi em 1 minuto, você respondeu em 1 hora. Érico respondeu em 3 horas. Eu que respondi em 1 minuto, o cliente já fechou. Em 30 minutos o pedido, já pagou os R$ 10.000. Aí às vezes vocês vão dizer, ó, o cliente fala aqui, mas é tudo curioso. Não, era um cliente potencial, mas ele não foi atendido Tem muito isso no mesmo. tempo correto, né? Então, assim, tem muito disso. Muitas empresas têm perdido a oportunidade, não porque não sabem vender, não porque não tem um produto, mas porque estão perdendo o time correto de atendimento, enfim.
Agora eu tenho uma dúvida e uma coisa que eu rebato muito no meus treinamentos de vendas em relação ao CRM, que a gente tem o robô, que atende como você falou, né? Esse robô, tem algumas empresas que eu mandei desligar o robô e deixei só para ligar final de semana. Senão desliga o robô. Por quê? Porque ele só entrega para o vendedor aquela pessoa que eu quero comprar. E preciso eles ter o convencimento que ele precisa, que a pessoa quer comprar. Senão, a pessoa fica. Então, a pessoa que entrou em contato, ele tem interesse, teve algum interesse. Então, eu sempre brigo aí, pegue tudo que ficou para trás. Converteu, eu tive o quê? Tantas conversas, 900 conversas. Eu converti 23 vendas. Tem muita coisa aí para você usar. Então, eu quero usar esse. Aí, como é que o modal funciona nisso aí? Usar o que ficou para trás, aquele cliente que Boa. se interessou. Vamos lá. Isso é uma experiência vivida Perfeito, mesmo. perfeito. Antes de chegar nessa parte, eu queria até para a audiência distinguir um pouquinho do que é uma inteligência artificial, do que é um chatbot padrão. Tanto que quando a gente vai vender o modal, a gente uma parte da apresentação que a gente bota lá bem explícito. Não somos um chatbot. Que é o quê? Tem cliente, a maior parte dos clientes não gosta de ser atendidos por robô, que de cara você sabe que é um robô. Isso. Tanto se você falar com alguma repartição pública, alguma parte de energia, É. enfim, você sabe lá, tecle 1, tecle 2, Isso. digite 1, digite 2. De cara o cliente não gosta de ser atendido por isso. Hoje é um dos diferenciais que a gente tem de modal. Tanto o Romildo entrou em contato com a gente, era um clone meu falando com Isso. você, né, Romildo? É. Então a ideia é a gente replicar um atendimento humanizado. Mas a gente sempre fala, a IA, ela vai dar produtividade até certo ponto. Por quê? Ela vai... Realmente tem muito curioso que entra em contato. Então, ela vai estar ali Filtrando. economizando, filtrando. Então, tem cliente que é potencial, mas faltou algum ajuste para a gente colocar ali. A gente chama de follow-ups, que são Isso. recontatos. Follow-ups. Então, ó, vamos cadastrar alguns recontatos que vai ajudar a melhorar a conversão. Então, a gente consegue cadastrar isso em etapas que não são de pessoas que estão interessadas de fato, mas eu consigo criar nas etapas mais iniciais. É o cliente que pediu catálogo. Pô, se o cliente pediu catálogo é porque ele queria conhecer o produto. Se ele parou aqui, que são clientes para trás, eu posso criar uma campanha. Vê, se o cliente clicou no catálogo, eu posso ter lá, ó, esse cliente não é cliente nosso. Vamos criar aqui uma campanha para toda essa base aqui. Ó, você tem um cupom aqui de 10% se você fizer a primeira compra com a gente. Esse é o produto que está mais saindo. Faça um teste do pedido mínimo de 15 peças, 20 peças, 10 peças, 6 peças. Já é um atrativo para o cliente, pelo menos testar e conhecer o produto de vocês. Então a ideia nessas etapas iniciais é você tentar trazer iscas que vão fazer com que o cliente, pelo menos, conheça você no primeiro momento. Mas o sistema ele tem essa modalidade, você tem acesso a todos aqueles que é o follow-up, você tem Isso. acesso a todos aqueles que ficaram, que não chegaram a converter, não conseguiram converter, não conseguiram comprar, Exato. mas que Consegue. tiveram o inicial, tiveram a conversa inicial. Então tem isso, A ideia é você ter uma isso visão arquivado. por fora dos atendimentos do WhatsApp. Então, por fora você consegue entender em que etapa o cliente parou. Ah, interesse inicial, o cliente só mandou um oi. Clientes que pediram catálogo. Opa, já sei quantos clientes pediram catálogo. Clientes que já procuraram mais detalhes depois do catálogo. Já é um cliente mais aquecido, a gente chama um cliente mais Uhum. potencial. É um cliente que já começou a mandar print de produtos. Então quer dizer que ele já está querendo separar um pedido. E aí, se ele tem um link, começou a fazer pedido. Então, e aí é onde a gente sempre fala. É onde o vendedor humano ele tem que entrar. Porque se um cliente começa a mandar essas coisas, é onde a gente consegue pausar um atendimento específico. Ó, pausei, quem vai assumir sou eu. Então o vendedor entra e é onde as empresas têm que investir mais nos times comerciais, que é o quê? Você vai oferecer mais produtos. A IA já fez a parte ali de peneirar e trazer um cliente potencial. Então agora você vai oferecer produtos, você vai oferecer combos, kits, vai oferecer ali uma recorrência. Olha, se você pedir esse pedido agora, a gente consegue flexibilizar para ter um pedido menor nessa sua primeira compra. Então a ideia é o vendedor entrar para gerar um relacionamento já nesse primeiro momento. Então é onde as empresas têm que Mas, investir. mas você que é o criador da criatura, Sim. essa questão de a gente coloca, como eu disse, olha, vamos desligar o robô, o robô a gente liga na sexta-feira, no final do expediente. Ele funciona só no final de semana. Durante a semana eu quero que vocês mesmo. Aí tem uma pessoa que recebe e distribui lá. Sim, Essa sim. pessoa recebe todos os contatos e distribui com os vendedores. Você acha isso aí funciona? Ou você acha que. Eu Ah, acho como que você é o criador da criatura, eu acho que você vai dar uma eu, resposta. eu acho que vai depender muito, Romildo, de como você trabalha o comercial. Porque, Murilo, como é que você acharia que seria o ideal? Aí eu vou Isso. responder o que é que eu acho que seria ideal, mas tudo vai depender.
Eu acho que hoje as empresas que trabalham muito bem online, elas recebem uma demanda que humanamente é impossível uma pessoa responder tudo e fazer tudo bem feito. Principalmente porque na região da gente, a gente não tem pessoas que só fazem atendimento, e até tem, mas tem a questão de separação de pedido. Então, sai do WhatsApp para fazer uma separação de pedido. Então, quando você sai, o WhatsApp continua a receber demanda. Então, a gente vai para aquela lógica. Se eu demoro a responder o cliente, ele vai comprar em outra pessoa. Então, o ideal é você pausar atendimentos específicos e não geral, né? Então, vou pausar esses 3 atendimentos aqui, que são clientes que já são potencial, já estão fazendo pedido. Esse restante aqui são curiosos ou não sei se são potenciais clientes. A IA, né, o robô que as pessoas conhecem, continua fazendo esse atendimento. Então, o ideal é você conseguir equilibrar isso. Porque a gente tem casos de equipes de vendas que às vezes faltei um dia. Se tiver desligado, todo aquele dia ali vai ser perdido porque alguém não assumiu os atendimentos, enfim. Então acho que vai depender muito. Na Mas minha. tecnologicamente falando, você falando tecnologicamente falando, eu vou falar fisicamente, Sim, sim. certo? Eu não, assim, nas empresas que eu atuo, eu não, não sou, não acho bom o funcionário, o vendedor, eu acho que o vendedor tem que ficar ali o tempo todo. Concordo. Então, o Concordo. estoque, eu já tirei isso. O vendedor separa pedido, o vendedor não separa pedido. O estoque separa o pedido. O vendedor só vende. Então, por que eu tirei, eu desliguei a inteligência artificial? Para eles ficarem o tempo todo ocupados e tem uma pessoa aqui que faz a gestão, então ela vai distribuindo por cada vendedor. Perfeito. E assim, tem a oportunidade de falar direto com o cliente e convencer o cliente com até mais facilidade disso aí. Ele Concordo. filtra, então traz. Por isso que eu faço o follow-up. Eu acho muito importante esse follow-up. Sim. Tem que ter esse follow-up. Eu sempre fico batendo dessa tecla. Eu faço, tem que fazer o follow-up, tem que fazer o follow-up. Porque se eu tive 900 conversas, eu tive 23 vendas, tem muita coisa aí para ser trabalhada. Muita oportunidade a ser Exatamente, conquistada, E, verdade, eu, concordo. e eu concordo com o Murilo, é o seguinte, tudo depende da referência. Se a gente está falando do cliente atacado, possivelmente um vendedor, 2, 3 vai dar conta. Mas como o Murilo falou, varejo a gente é escalável. A gente sai de 100, 200, 300, 1.000 clientes, 2.000 clientes por dia. E muitas perguntas só Mandamento aí para também. saber Forma de forma de pagamento, pagamento e envio. tal. Então, isso aí, de Já é fato, mecânico, né? vai ter que ter uma equipe de 100 vendedores. Primeiro que você não vai ter a capacidade para contratar. Primeiro que não vai ter pessoas. Já Aqui parte Já, desse já é um pressuposto. impeditivo. E segundo que tem as pessoas, vamos supor, que a gente consiga encontrar, é muito dinheiro. Talvez você não consiga ter aquele investimento. Então, de fato, a gente tem que tratar um remédio certo para a dor certa. Mas o modal Isso. é atacado e varejo ou só atacado? Também a gente atua nas duas frentes. Mas é mais forte é o atacado, né? Isso. E para vocês entenderem, a gente atende tanto o empresário que faz tudo, que é o cara que leva a mercadoria para a estamparia, que aí, para esse tipo de, de empresa, o que é importante? Às vezes o cliente, o dono está respondendo no WhatsApp e ele sai para levar a roupa para a estamparia, a mercadoria para a estamparia. E aí no trajeto entra em contato 5, 6 clientes. Vai ficar sem resposta. Então, assim, às vezes são planos acessíveis que a pessoa vai ter um atendimento ali enquanto ele está resolvendo as coisas do dia a dia. Já tem planos maiores, com equipes de 10, 15 vendedores, que você consegue ter uma gestão. Aí, a ideia é a gente resolver o problema de quê? De gestão comercial. Tá comentando com o Érico. A ideia é você ter uma visão dos atendimentos. Meus vendedores estão falando com todo mundo. A gestão mesmo. A gestão, você tem uma visão do todo ali para você conseguir não só entender, mas também cobrar, né? Então, o pessoal entrou em contato hoje 500 pessoas. Por que que a gente só fechou 5 vendas? Isso é Então, importantíssimo. é importante você ter noção do que é que está acontecendo. E uma coisa importante que a gente tem, que é o mascote da gente lá, é um modalzinho, é um pato. A gente, todo dia, esse modalzinho, ele manda uma mensagem para o empresário dizendo como está a saúde do seu WhatsApp. Então, todo dia, 6 horas da noite, a partir das 6 horas da noite, o modalzinho, ele manda uma mensagem para todas as empresas. Olha, hoje sua empresa Para os fez... gestores, no caso. Para os gestores. Hoje tiveram tantos atendimentos, tantos catálogos foram enviados. Resumo do dia. Resumo do dia. O Pois nome eu é vou esse, ver. resuminho do dia. Mas é Eu vou importante. Então, a ver ideia- das empresas que eu trabalho que Cadastre tem, seu para ver contato se lá. está funcionando esse Cadastre seu modalzinho, porque é contato. muito importante esse É. modalzinho. Então, a ideia... E ele consegue fazer um comparativo. Ó, essa semana foi esses atendimentos. Você cresceu 2% em relação a ontem. Então, você consegue ter noção de como é que Muito tá bom.
o dia a dia da semana. Então, E de uma maneira bem simpática fazendo isso, né? simpático no WhatsApp. Todo mundo usa, Vou né? procurar se tem. Qualquer plano tem direito Qualquer a isso plano tem aí. um modalzinho. Então eu vou ver se estão funcionando É certo. importante. Na verdade, é uma mudança de paradigma, com certeza. A flexibilidade, a forma de raciocínio não lógico. É difícil comparar o atendimento do ser humano com a IA. Não, Porque a IA é o atendimento lógico. O atendimento presencial, ou o humanizado, ele é o atendimento lógico com algo que também não é Sim, lógico. isso. Então termina que o raciocínio muda. Então termina que eu acredito que muitas pessoas ficam, vai substituir 100%. Eu acredito que não, não. substitui Esqueça não. dessa ilusão. Não. Eu prefiro ir conforme até o Murilo falou. Vai ajudar para que eu venda mais, eu atenda mais clientes. Se no meu dia eu conseguiria atender 100 clientes, utilizando a ferramenta, eu vou atender 500, 1.000 clientes. Eu acho que essa é a ideia, Exato. aumentar a produtividade. Isso. Mas eu afirmo, eu posso afirmar por experiência própria mesmo, que é tão assim, as características são tão similares, a maneira de você falar, o tom de voz, fala compassadamente, fala mais rápido, é tão natural que a gente. Eu Sim, falei sim. com você, Exato. Vendo sua foto lá, e pensei que estava falando, Sim, entendi sim. que estava falando com você, até o Sim. momento que chegou um momento que ele chegou no limite que não teve como, ele disse que ia passar para um humano. Mas é muito bom, É, assim, é e- muito. As características são muito Similares, assim. trabalhadas. E na verdade, ela vai sendo similar cada vez mais que a gente vai treinando. Ed falou, é muito racional. A gente tem vários casos da empresa dizer, olha, o cliente pediu um exemplo. Qual o pedido mínimo? O cliente que usa o modal esqueceu de preencher essa etapa lá. E ele vai dizer, ela não respondeu. Ela não sabia. Então, assim, ela não vai responder algo que ela não saiba. Então, Eu fiz um é teste mesmo. semelhante igual a um vendedor. Se você É. não explica para um vendedor que seu pedido mínimo é 10 peças, a inteligência ela não vai saber. Então, é igual um ser humano. Você vai treinar ela, olha, a gente gosta do atendimento dessa forma, as informações da empresa são essas, Isso. e a partir daquilo você cria E, alguém que vai responder a partir de uma base de conhecimento. e devolve para o operador a pergunta que ela não conseguiu responder. Devolve, a gente chama de direcionamento. Você pode tanto direcionar para um vendedor, olha, isso daí, um exemplo, que acontece com o ser humano também. Imagine que alguém entre em contato e diz, olha, essa costura dessa camisa, ela é embutida ou não? Às vezes o vendedor não sabe, ele só está vendo a foto do catálogo. Quer dizer, olha, eu vou falar com alguém do setor de produção e eu lhe dou esse retorno. Veja, isso é um direcionamento que já existe com o ser humano. A IA acontece da mesma forma. Olha, se o cliente chegou e disse, olha, essa costura aí, qual o tipo de costura que existe aí nessa bainha? Ele vai dizer, olha, deixa eu direcionar você para um setor responsável. Então ela encaminha para alguém. Ou então ela vai dizer, olha, aguarde só um instante que eu vou lhe responder. Significa que ela está chamando um ser humano para assumir aquele atendimento. Então hoje Muito existe bom. também Isso tudo eu monto, né? Como eu quero, você né? monta da forma que E você a, quer. e a pergunta, eu sei que o correto é o telefone da loja, ponto, mas existe algumas lojas que é o telefone do próprio vendedor. E tem lá no vendedor 300 Contatos pessoais, pessoais. também. Como é que a gente consegue fazer esse filtro aí? Boa. A resposta ela vai para todo, pessoal, não pessoal. Eu consigo direcionar, por exemplo, na minha agenda de cliente, tudo que for cliente, eu boto, sei lá, cliente. Aí a inteligência artificial entende e trata como cliente. Ou números que não tiver na minha agenda, ele vai tratar como cliente. Mas quem tiver diferente, Sim, ele sim. trata como pessoal. Como é que faz isso? A primeira sugestão é que seja realmente um contato profissional, mas a gente tem várias empresas que são o número do próprio dono, o número dos próprios vendedores, e a gente tem algumas estratégias, eu vou dizer algumas, né? Mas hoje a gente consegue, por exemplo, etiquetar quem é contato pessoal. Olha, são contatos pessoais. Todo mundo que entrar fora disso é contato comercial. Ou eu fazer o inverso, etiquetar contatos comerciais. Murilo, eu tenho aqui já os contatos que são comerciais. Então, eu já posso ter uma base que eu já ensino a inteligência. Olha, esses contatos que entraram em contato com você são contatos comerciais ou não comerciais. Eu posso ter essa linha Aí ela responde direcionado. direcionada. Se for um contato pessoal. E aí, isso se a gente já sabe, um exemplo, uma empresa que já é organizada, já tem as informações, ok. Murilo, eu não sei de nada. Então, hoje você consegue pausar individualmente um atendimento. Então, normalmente a inteligência ela começa atendendo como a gente mesmo. Oi, bom dia, Romil, tudo bom? Então, ela começa a atender e eu de cara já percebo que é um Pessoal. contato pessoal, eu Aí- posso pausar. Então, ótimo. Então só vai acontecer uma vez. Isso. E na verdade, o que acontece? E se eu respondo, que
Veja, tem um lado que nem todo mundo usa o sistema em si. É mais os donos, às vezes é alguém que tá. Mas às vezes quem tá no chão da loja ali, às vezes não tá com o computador, às vezes tá atendendo um cliente, tá com o celular. Então, se eu tô no celular e eu falo junto com a IA entende que aquilo é um contato que é um ser humano, então ela silencia. Então, automaticamente ela fica em silêncio e ela mesmo pausa. Opa, o O que vendedor aconteceu na assumiu. minha conversa. Pronto. Então, isso. Foi, Pausou e foi. ali ela assume normalmente também. Então, e veja, tudo isso, Eric e Romildo, são coisas que a gente foi implantando baseado no uso. Ah, Murilo, e por quê? A gente tem uma cultura muito forte lá de nós ouvimos o nosso cliente. Por quê? A gente só consegue melhorar o produto, o sistema, a inteligência a partir do feedback do cliente. Então, Murilo, ó, tá acontecendo aqui de uma empresa chegar e eu quero trabalhar ela diferente para o varejo do que para o atacado. Eu consigo? Opa, vamos entender. Ó, tem várias empresas que querem fazer isso também, tá? A gente consegue. Hoje, a gente está falando aqui mais no início, hoje todo desenvolvimento é próprio nosso. Tá? A gente hoje tem desenvolvedores, enfim, toda a parte de software, de pesquisa, tudo isso de forma Então interna. Então tem a gente alguma consegue coisa que criar vocês coisas com a cara da realidade. personalizam, né? Personalizando, exatamente. Isso, muito bom. Agora, a gente já está já no finalzinho do nosso programa. Mas a gente Rapidão. conseguiu, mas a gente conseguiu tanto falar de tanta coisa aqui. Eu tirei Legal. dúvida, Érico também tirou, e você trouxe. Tenho certeza que todos os ouvintes também tinham muita dúvida em relação a isso e teve ter ajudado bastante a quem nos ouviu até agora. Mas eu queria saber agora, como vocês foram o pioneiro de inteligência artificial aqui na região do Polo Confecção do Agreste, eu queria saber como você vê hoje o cenário do Polo Confecção do Agreste em relação à inteligência artificial e qual foi o maior desafio para vocês trazerem um modal e para que a região entendesse que era algo que ia facilitar, que ia ajudar muito com a inteligência artificial, onde ninguém tinha tanto entendimento em Sim, relação a sim, isso, sim. né? Vamos lá, mas eu vou dividir em duas partes. A primeira é como é que você enxerga o polo em relação ao uso de inteligência artificial? Eu acho que hoje a gente ainda é muito superficial no uso de IA para o cotidiano mesmo, de fato. E não só aqui. Então, acho que a gente foi. Semana retrasada a gente estava em São Paulo, no Brás, num evento, e a gente foi visitar alguns clientes que a gente tem no Brás. E a gente foi ver que aqui a gente está muito à frente de muitas empresas lá. Porém, aqui eu enxergo que, além dessa parte de atendimento que a gente tem conseguido ajudar com o modal, empresas têm utilizado muito na parte de geração de imagem, geração de vídeo, geração de campanhas, mas isso é a parte muito da camada ali visual. Se a gente for entender o potencial que a IA pode trazer para a gestão da empresa, a gente está falando aí de uma camada muito mais profunda e que vai trazer muito mais resultado de forma estruturada. Então, se a gente for para análise financeira, olha, isso aqui é a saúde do meu negócio. Precificação, olha, vamos trabalhar aqui em precificação a partir de inteligência. Ela vai conseguir entender como é que está a sua precificação, seu custo, sua gestão financeira, sua parte de contratações. Então, assim, se a gente conseguir internalizar isso, eu acho que a gente consegue avançar muito, né, em relação a criar assistentes para estar ajudando as empresas nesse sentido. E o outro ponto é o que é que a gente enfrentou de dificuldade quando a gente for utilizar. Veja, na nossa região a gente não enfrentou tanta dificuldade, é tanto que a gente cresceu muito rápido. Ano passado a gente cresceu 7 vezes, esse ano a gente está crescendo 3 vezes o tamanho, a gente duplicou o tamanho da equipe da gente. Por quê? As empresas, primeiro, têm uma demanda de mão de obra e o modal, de certa forma, ela supre um pouco dessa demanda. E a outra é a gente estar entregando resultado. Então, naturalmente, quando a gente entrega resultado, naturalmente as empresas vão indicando, ó, tô usando essa ferramenta aqui, tá me ajudando muito. Na região da gente é muito disso. Quando dá certo para um, É. se você tem um amigo ali, você vai indicar. A gente não é perfeito, pelo contrário, a gente já teve muitos erros desde o início, mas a gente nunca parou do jeito que a gente tava. Tanto que tem cliente nosso que tá um ano, vai completar 2 anos e Murilo, eu comecei só tinha aqui o atendimento. Hoje vocês têm uma plataforma completa de gestão comercial. Então, assim, é a ideia da gente errar. Opa, ouviu aqui o feedback, conserta, cresce. Então, a partir disso, a gente cresceu muito, a gente não tem tanta dificuldade de aceitação. Porém, a gente, quando fala de outros polos, a gente enfrentou barreiras. Hoje, não mais, porque a gente já está tendo alguns cases grandes nos outros polos. Mas o que é que a gente enfrentou muito de barreira? O sotaque. A gente usava muito tráfego pago para vender aqui na região. Então, era eu falando, ó, pessoal, você que tem um atendimento. E aí, a gente conseguia muitas pessoas interessadas. Aí, pegaram esse mesmo vídeo meu e a gente ia para outros polos o mesmo vídeo que performava bem aqui na região quando a gente ia para o Brás, Goiânia, Fortaleza. Fortaleza não, que ainda tem similaridade, mas quando a gente ia para Goiânia e São Paulo, a gente tinha esse choque. Som lá.
do Nordeste, enfim, são O preconceito. preconceito pelo sotaque. Veja, acontece muito. Já eles que chegam daqui são super valorizados, só Isso. pelo sotaque. E aí o que é que a gente entendeu? Bom, vamos pegar o mesmo texto, vamos pegar o mesmo script, vamos testar alguém da região lá, e aí começou a fluir bem. Então, são essas dificuldades que a gente vai entendendo, ajustando e tentando crescer no mercado. Então, é um dos pontos fortes que a gente quer crescer muito em São Paulo ano que vem, porque aqui na região a gente tem muito cliente, a gente quer crescer mais aqui, mas a gente enxerga o potencial nos outros polos também. Então, é ter meio que uma frente em cada polo, com cada particularidade que cada polo tem, para justamente a gente conseguir quebrar essas barreiras de preconceito, criar cases e a partir dos próprios cases a gente conseguir ter mais empresas utilizando inteligência artificial para crescer suas vendas. Então, é muito E disso. achando isso e encontrando isso nos detalhes, né? Que é o que faz a diferença. Você tá vendo essa dificuldade e trabalhar desde o início, que a ideia surgiu da dificuldade, né? Da dor, como você mesmo falou. Então, é através disso aí que você tem que ir mudando e personalizando, porque cada empresa tem Sim, sua particularidade. particularidade. Então, a gente não pode. Eu costumo sempre dizer isso no trabalho que eu faço. Eu não posso. Eu, como sempre digo, eu sou muito fã da Jogoff. Mas mesmo assim, quando eu chego nas empresas, eu vou somar o que a empresa já tem. Eu não posso transformar aquilo dali numa Jogoff, porque a Jogoff tem as particularidades dela e cada uma tem a Sim, sua, sim, sim. né? Verdade. Mas não deixa de ser um case positivo. Exato, Não é isso? exato. Mas assim, nós estamos já, como eu falei, no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que você deixasse aí o seu contato, suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar o Modal, quem quiser conhecer, como fazer isso e aonde fazer isso. Perfeito. Hoje a gente tem um Instagram, que é onde a gente tem lá vídeos de como funciona a ferramenta, depoimentos de clientes, que eu acho que é muito importante você ver. Ah, realmente é vocês que estão falando? Não, a gente deixa os clientes falarem pela gente, né? Então, assim, entender realmente o que é que tem de resultado, que é o @entrega mais. Então, lá vocês podem procurar por Modal, 2 L's no final também. É o meu Instagram também, eu divulgo muito lá sobre, não só sobre essa parte, mas sobre inovação no contexto de moda como um todo. Então, eu praticamente não falo tanto sobre modal, eu deixo o Entrega Mais falar sobre isso, mas eu levo muito sobre inovação no segmento de moda. Que a gente tá hoje falando muito de IA, né? Mas daqui a pouco vem uma nova onda e a ideia é que nós, quanto polo, a gente consiga antecipar isso e utilizar isso para resolver problemas reais. Não adianta, eu uso IA hoje. Como é que tu usa? Eu uso aqui só para criar imagem. É um problema que tu tem? Não, aqui porque eu já tenho um catálogo pronto. Então, não adianta você dizer que usa uma ferramenta se realmente ela não resolve um problema real. Então é Murilo com 2 L's, a LBS, falo muito sobre inovação, tecnologia também, no contexto de moda. Então, são essas duas redes Ok, sociais. agradeço a sua participação no nosso Eu que podcast. agradeço. Foi muito esclarecedor, né? E eu tenho certeza que o modal já é um sucesso. A Nacional Texto também está em busca de algumas melhorias, com certeza. Vamos ver, Vai conhecer, né? vamos ver futuras parcerias. E convido todos os confeccionistas e empresários da região a conhecer o modal e evoluir suas vendas. Esse é o objetivo de todo mundo. Exato, Escalar as vender. vendas. Verdade. Então agradecemos aos nossos ouvintes da CBN Caruaru. E para quem entrou agora no finalzinho, a gente conversou aqui com o Murilo Albuquerque, ele é o fundador do Modal na região, não é isso, Murilo? Isso. E assim, já é uma modalidade já muito conhecida aqui na região. Então a gente conversou com ele, trouxe aqui vários entendimentos, tirou várias dúvidas nossas aqui. Então, para que você possa acompanhar na íntegra a entrevista, temos do YouTube, do Spotify, e essa entrevista vai ao ar na CBN Caruaru na próxima quinta-feira, às 14 horas da tarde. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa. Até mais. Obrigado.